Olá, alunos. Bom dia. Estão bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início ao assunto fração, tá? Nós vamos iniciar nosso estudo na página 49, depois eu volto com vocês aqui na página 48, tá? Vamos iniciar aqui no quadro Exploração e Descoberta, tá? Acompanhe comigo na apostila, tá? Porque eu vou pedir para grifar, para escrever, tá? Algo aí que seja importante, tá bom? E não esteja aqui na apostila, tá? Vocês têm que assistir o vídeo acompanhando na apostila, tá bom? Até porque aqui, ó, tá vendo? Corta aqui, ó, eu não consigo pegar a tela do meu celular não consegue pegar aqui a apostila toda, tá? Então, acompanhe na apostila aí de vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Na linguagem comum, fração significa parte, tá? Nós vamos ver que a fração é a representação, pessoal, vocês podem escrever aí, tá? Grifem, fração significa parte, tá? E escrevam, a fração é a representação de uma parte de algo inteiro, tá bom? Certo? É a representação de uma parte de algo inteiro. Na matemática, significa expressar uma quantidade a partir de um valor, que é dividido por um determinado número de partes iguais, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, vou pegar aqui um exemplo. Espera aí só um minutinho. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho, olha, um círculo. Espera aí que eu vou juntar aqui, tá? Eu já precisei dividir para adiantar. Então, imaginem aqui, ó, eu tenho um círculo. O que esse círculo pode ser? O que vocês gostam? Pode ser aí uma pizza, uma torta. Esse círculo aí pode representar uma torta, tá? Uma torta aí que vocês gostam, uma pizza, tá bom? Certo? E vejam, pessoal, que eu cortei, tá? Essa tortinha em 4 partes, certinho? Vou pôr um pouquinho mais pra cá, aí. Então, eu cortei essa tortinha em 4 partes. Agora, prestem atenção. Se eu comer uma parte dessa tortinha, eu comi uma parte de 4, tá? Ou seja, 1/4, tá? A fração, é o que eu disse para vocês, é a representação de uma parte, tá? De algo que inteiro, tá? A fração é a forma de dividir alguma coisa, tá? Através da razão, tá? Da divisão, ó, tá vendo? Ó, esse traço aqui, ó, tá? Através da razão, tá? Da divisão de 2 números, tá? De 2 números inteiros, tá bom? Bom, e se eu comer mais uma parte dessa tortinha? Eu comi 2 partes de 4, ou seja, 2/4, tá? Certo? E se eu comer mais uma parte, pessoal? Eu vou comer, então, 3 partes de 4. Eu não tinha 4 inteiro? Né? O inteiro era 4, né? 4 partes. Então, se eu comer, né, mais uma parte, então eu vou comer 3 partes de 4. Ou seja,
3/4, tá? A gente lê 3/4, tá? Certo? E se eu vim aqui, pessoal, tô com muita fome. E se eu vir aqui e comer a quarta parte, a última parte, tá? Então, eu comi 4 partes de 4, que seriam 4/4, tá? Ou seja, a torta inteira. 4 dividido por 4 não é igual a 1, tá? Então, eu comi a torta inteira, certo? Notem, tá? Que aqui, ó, esse númerozinho de baixo, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que ele chama, que nós damos o nome de denominador, né? Esse número de baixo aqui, ó, tá vendo que ele tá representando o todo, tá? Quantas partes que eu tinha? Eu tinha 4. Quantas que eu peguei na primeira vez? Uma, tá? Então, olha, esse número de baixo representa o total, tá? E em cima, quantas partes eu peguei. Aqui no caso, quantas partes eu comi, tá bom? Certo? De 4 partes, ó, do total eu comi uma, tá? Do total, que era 4, eu comi 2, tá? Já vão tendo aí tendo essa relação aí, tá bom? Ó, embaixo é o total, tá? Das partes, em cima é o que eu quis, tá? É o que eu peguei, aqui no caso, o que eu comi, tá? Então, vamos continuar aqui na apostila, tá bom? Então, vamos continuar. A palavra fração vem do latim fractus, que significa partido, quebrado. As frações têm como objetivo representar, grifem, tá? As frações têm como objetivo representar partes de um inteiro, tá? Como, por exemplo, eu mostrei aqui para vocês, tá vendo, ó? Ó, partes de um inteiro, tá? Olha, partes de um inteiro. Olha, aqui, ó, eu tinha quantas partes? 4. Quantas partes eu peguei? 2. Eu comi 2, tá? Então, eu posso dizer que eu comi 2/4, tá? Da torta, tá? Então, as frações têm como objetivo representar partes de um inteiro. Por exemplo, uma pizza foi dividida em 8 pedaços, tá? Então, imagina aí, vocês gostam de comer pizza final de semana aí, não gostam? Então, imaginem aí, uma pizza foi dividida em 8 pedaços, tá? Dos quais 5 foram servidos aos 5 convidados de uma reunião, tá? Como representar essa situação? Então, eu tenho uma pizza dividida aí em 8 pedaços iguais, tá? Dos quais 5 pedaços foram servidos aos convidados, tá? Qual era o meu total, pessoal? 8, não era? Quantas eu servi? Quantas foram comidas? 5, né? Então, como representar essa situação? As 5 partes distribuídas são referentes ao numerador da fração, que é o que eu disse para vocês, o númerozinho que vem em cima aqui, tá? E o inteiro composto por 8 partes, a pizza não era composta por 8 partes iguais, é o denominador, ou seja, 5/8, tá? Eu tinha 8 pedaços, tá? O meu total, aí eu tinha 8 pedaços e servi, tá? 5, foram comidos 5, tá? Então, embaixo sempre o total de partes, tá? Em cima, o que eu peguei, tá? É possível estabelecer o estudo de todas as operações matemáticas, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão, com as frações, tá? Nós vamos ver.
A generalização de fração é um determinado valor, tá? A, vamos supor que seja A igual a 5, tá? Dividida em B partes, né? Aqui no caso em 8. Sendo B diferente de 0, tá? Porque não existe aí divisão por 0, tá? E em toda fração, o termo A, que é o superior, tá? Que é o número que vem em cima, é chamado de numerador. E o númerozinho, tá? Que vem embaixo é chamado de denominador, certo? Então, podemos dizer, tá? Que o total, tá? A pizza foi dividida em 8 partes, tá? Certo? E foram comidas aí 5 partes, tá? Dessas 8, tá? Agora vamos ter aqui alguns exemplos, tá? Alguns outros exemplos aqui na página 50, tá? Vamos lá. Vejam aí, ó, já podem ir pensando, tá? Olha, no primeiro exemplo, tá? O que que nós temos aí, pessoal? Temos uma figura, né? Aí um círculo, né? Que foi dividida em 4 partes iguais, tá? Então, 4 é o total de partes, tá? Que foi dividido aí, foi o total de partes que foi dividido o meu inteiro, tá? A minha figura aí foi dividida em 4 partes iguais. Embaixo eu coloco sempre o total. E quantas eu peguei, pessoal? Eu peguei uma parte, tá? Olha aqui, no primeiro e no terceiro exemplos, tá? No primeiro e no terceiro exemplos, temos o total dividido em 4 partes, tá? Então, temos aqui o total, tá? Dividido em 4 partes, tá? Aqui o círculo dividido em 4 partes, aqui o quadrado dividido em 4 partes, tá? E pintada uma parte, tá? Veja que uma parte eu peguei. Uma parte eu pintei, ou seja, uma parte, né, de 4, tá? 1/4, tá bom? 1/4, tá? Eu peguei aqui, eu pintei 1/4, tá? Certo? Aqui é como se eu tivesse, lembra daquele exemplo que eu dei da tortinha, tá? Eu dividi a tortinha em 4 pedaços, tá? Aqui tá o meu total, aqui embaixo, ó, no denominador, e eu peguei uma parte, tá? Aqui no caso eu pintei uma parte, tá? Então, nós temos o total, tá? Aqui no primeiro e no terceiro exemplo, nós temos o total dividido em 4 partes e pintada uma parte, ou seja, 1/4, tá? Eu pintei aí 1/4 da figura, tá bom? Certo? No segundo exemplo, olhem aí, pessoal. Esse círculo aí, ó, ele foi dividido em quantas partes iguais, ó? Contem aí. Isso, o total foi dividido em 8 partes, tá? Ó, o 8 vem embaixo, aqui no denominador, tá? E foram consideradas, tá? Pegas ou pintadas 2. Então, logo, 2/8, tá bom? No último exemplo, das 16 partes da divisão, olha lá, ó, eu dividi o meu todo, tá? O meu todo eu dividi em quanto, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes, tá? Eu dividi essa figura, tá? Que é o meu todo aí, né? Em 16 partes, tá? Então, das 16 partes da divisão, consideramos apenas 4, tá? Eu pintei, tá? Eu peguei 4,
tá? Assim, 4, 16, ó, 4, tá? De um total de 16 partes, tá? Certo? 4, 16 avos. Algumas frações recebem nomes especiais, tá? Então, vamos ver esses nomes, tá? Que elas recebem. As que têm denominadores são os numerozinhos, o que, pessoal? Estão embaixo, né? As que têm denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Como que eu represento? 1/2, ó, 1/3, 1/4, tá? 1/5, tá? As que tem denominador 6, 1/6, tá? 1/7. As que tem denominador 8, 1/8, tá? Ó, 1/9, certo? As que tem denominadores maiores que 10, tá? Maiores que 10. Então, como que eu leio, pessoal? Olha, 1/11, tá? 2 15avos, tá? 3 16avos, tá? Então, as frações que tem denominadores maiores que 10, eu leio dessa forma, tá? E as que têm denominadores 10, 100 e 1000. 1/10, 2/10. As que têm denominador 100, 1/100, 24 centésimos, tá? As que têm denominador 1000, 1/1000, tá? 12 milésimos, tá? Eu leio dessa forma, certo? E aqui, né, tá nossa coleguinha nos lembrando, né, que todo número natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito, né, são os números naturais. Tem como denominador o número 1, tá? Mas eu preciso colocar, por exemplo, o número natural 2, tá? A gente sabe que ele tem como denominador 1, mas eu preciso colocar? Não preciso colocar, tá? Matematicamente, não há necessidade de escrever o denominador quando ele é 1, tá? Pois não altera o todo e a parte, tá? Certo, pessoal? Então, eu escrevo apenas, quando eu quero escrever o número 2, eu escrevo apenas o número 2, tá? Mas todos os números naturais aí, tá? Tem numerador, tem denominador, tá? Quando eu escrevo o número 2, eu tenho que imaginar aí, tá? Que o denominador dele é o quê? É 1, tá? Se eu precisar, eu já sei que é 1, tá? Então, todo número natural, tá? Seja ele qual for, tem como denominador o número 1, tá? Matematicamente, não há necessidade de escrever, tá? Quando o denominador é 1. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Depois tem aqui umas atividades que eu vou fazer uma letrinha de cada uma com vocês, tá? Voltando ainda naquele exemplo lá da tortinha, tá? Deixa eu deixar claro aqui uma coisa para vocês, tá? Então, lembra da tortinha lá do início da aula, que eu dividi ela em 4 partes iguais e fui comendo, tá? Primeiro eu comi, né, uma parte de 4, né, ou 1/4, depois eu comi 2 partes, tá? De um total de 4, lembra? Então, vejam aqui, ó. Ó, 4/4, pessoal, significa o quê? 1 inteiro, tá? Aqui eu tenho 4 partes de um total de 4, então eu tenho a torta inteira,
tá bom? Certo? Agora, imaginem, se eu comi, ó, 2 partes, tá? Então, eu comi 2 partes de um total de 4, tá? Foi o que eu peguei, tá? Foi o que eu comi, tá? Certo? E quanto que sobrou? Sobrou quanto, pessoal? Sobrou 2 partes de um total de quantas que eu tinha? De 4, tá? Certo? Outro exemplo. Outro exemplo, eu tenho aqui, ó, as 4, eu tenho aqui a tortinha inteira, né? Que eu dividi ela em 4 partes iguais, tá? Então, aqui eu tenho 4 partes de 4, tá? 4 partes de um total de 4, ou seja, eu tenho uma torta inteira, tá bom? Certo? Eu dividi ela, ó, em 4 pedaços, tá? Certo? Vamos supor que eu comi uma parte. Então, eu comi uma parte de um total de 4. Certo? Quanto que sobrou, pessoal? Sobrou 3 pedaços de um total de 4. Tá? Lembra da pizza? Aqui, ó. Quando nós tínhamos uma pizza, né? Ó, dividida em 8 pedaços iguais. Lembram? Certo? Ó, desses 8 pedaços, quantos pedaços eu peguei para comer? 5. Então, quantas partes sobraram, pessoal? Sobraram 3 partes de um total de 8, né? Certo? Então, foi o que sobrou, tá bom? Certo? Agora, alunos, na página 51 e 52, vocês têm alguns exercícios para fazer, tá? Na número 1, tranquilo, tá? Nós já fizemos aqui, ó, na página 50, tá? Exemplos lá na parte superior, tá vendo? Olha, eu já fiz alguns exemplos com vocês, tá? Então, aqui na número 1, também vocês vão proceder da mesma maneira, tá bom? Certo? Na número 2, eu não vou mostrar, pessoal, porque senão vai sair a resposta. Eu não tapei a resposta, tá? Mas prestem atenção, tá? Olha, na número 1, na letra A, represente a fração, tá? O que é a fração, pessoal? É a forma de dividir alguma coisa, né? Através da razão, da divisão de 2 números, tá? A fração é a representação de uma parte de algo inteiro, tá? Já pedi para vocês escreverem aí. Então, vejam aqui, ó, considerando os quadrados, na número 1 da página 51, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui sem aparecer a resposta. Aí. Considerando os quadrados divididos em quantas partes? Contem aí. Em 16 partes iguais cada um, responda. Represente a fração correspondente à parte amarela, tá? Represente a fração correspondente à parte amarela. Então, o denominador vai ser o quê? O meu todo. Em quantas partes foram divididos, tá? E quantas que eu peguei aí, que são... quantas eu pintei de amarelo, tá? Vocês vão colocar em cima, tá? O que corresponde à parte amarela, tá bom? Certo? É bem parecido aí com os exemplos, né, que nós fizemos na página 50, tá? Vocês não vão ter dificuldade aí de fazer a número 1. A número 2, na figura abaixo, vemos um grupo de crianças.
Observe-a e indique uma fração que pode representá-lo. Na letra A, o cadeirante em relação ao grupo de crianças, tá? Vejam aí, quantos cadeirantes fazem parte do meu todo, tá? O meu todo são quantas crianças? O todo, ele vem o quê? No denominador, né? E o numerador é o que eu quero, tá? É a parte, tá? Que eu quero. Então, o cadeirante em relação ao grupo de crianças, vocês vão contar quantas crianças que vocês têm, quanto que é o todo, tá? Vocês vão contar quantas crianças tem aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o meu todo são 20, tá? O cadeirante é o que eu quero, tá? É a parte aí, ó. Quanto que é quantos cadeirantes que eu tenho? Um cadeirante. Então, vai ficar como representada a minha fração, pessoal? 20 avos, tá? De um total de 20, eu tenho um cadeirante, tá? 20 avos. Lembra? Embaixo eu coloco o total, tá? O meu todo. E em cima, o que eu quero, tá? Eu não quero saber aí, a fração, né? Eu não quero saber aí a fração que representa, tá? O cadeirante aí em relação ao grupo de crianças, tá? E assim vocês vão proceder na letra B, na letra C, tá bem? Aqui na página 52, vocês têm aqui um marcador de combustível, tá? De um automóvel, tá? Que ele está dividido aí em 4 partes, tá? Em 4 partes iguais, tá? Vocês vão observar e representar com frações a quantidade de combustível apontada em cada uma delas, tá? Olha aqui o marcador. Olha aqui esse marcador, pessoal. Ele está marcando o quê? Ó, 1, 2, 3, 4 partes, tá? De um total de 4, tá? Olha lá, ó, tá? 4 quartos. Então, aqui eu tenho o quê? Um tanque inteiro, tá? Então, aqui esse marcador está dizendo que meu tanque está cheio, tá? Certo? E assim vocês vão proceder nas outras letrinhas, B, C e D, tá bom? Observem o marcador, tá? Certo? Observem aí qual parte, tá? Que ele está indicando aí de um todo, tá? Certo? Aí tem algumas perguntinhas para vocês responderem. Eu acho que vocês não vão ter dificuldade, mas qualquer dificuldade, tá? Vocês me chamem no WhatsApp. Pode mandar um áudio ou escrever, tá? Quiser tirar alguma dúvida ou ficar com alguma dificuldade em alguma questão, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir fazer aí sem dificuldade. Mas qualquer coisa é só me chamar, tá bom, pessoal? Então, vocês me mandem fotinha, tá? Das atividades feitas da página 51 e 52. Quem tem e-mail, envie para o meu e-mail, tá? Porque eu prefiro, porque senão se manda pelo WhatsApp, o meu celular acaba ficando muito carregado, tá? E eu já tenho pouco espaço aqui de pouca memória. Então, quem tem e-mail, manda pelo e-mail, tá bom? Deixa para mandar no WhatsApp só quem realmente não tem e-mail, tá bom, pessoal? Faz esse favor aí para mim, tá bom? E qualquer dúvida vocês me chamam, tô aqui à disposição, tá?
durante a manhã, à tarde, à noite, tá? Eu sei que tem pessoas aí que às vezes espera a mãe chegar do trabalho para fazer as atividades. Então, às vezes faz à noite, pode me chamar também, tá? Comigo não tem problema não, em questão de horário, tá bom? O importante é vocês não ficarem com dúvida, certo? Então, um abraço para vocês e até logo.